boa noite, ótima semana para todos vocês. O Tá Na Hora Goiás já está no ar nesta segunda-feira, já chegando com muita informação, tem link ao vivo e tudo o que está acontecendo no estado, no Brasil e no mundo. Então, fique com a gente até às 19h20. Lembrando que no programa de hoje você vai conferir. Dívida do veículo, agora dá para parcelar. Detran Goiás lança programa para facilitar a quitação em até 10 vezes. 7ª edição do Deputados Aqui leva serviços essenciais para a população de Padre Bernardo. Tragédia em Aparecida. Mulher morre após colisão em cruzamento perigoso no setor Santa Luzia. Tô arrependido. Ex-detento volta ao fórum para pedir perdão. Confusão no trânsito. Condutor bêbado agride policial e leva um soco no meio da cara. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Tá Na Hora Goiás. E vamos lá, conforme prometido, tem link, tem informação ao vivo. O assunto é sobre um curto-circuito que provocou um incêndio em um carro e acabou espalhando pela casa. O repórter Elias Júnior está ao vivo para trazer todas as informações. Elias, como é que está você? Boa noite, boa segunda. Muito boa noite para você, Sandy Júnior, toda a audiência do nosso Tá Na Hora. Olha só, Jardim Buritis, residencial Buriti, no Senador Canedo. Essa ocorrência que movimentou o Corpo de Bombeiros em plena madrugada. O Corpo de Bombeiros foi acionado 1h20. A ocorrência se estendeu até 2h35. Residencial Buriti, em Senador Canedo. Como você disse, começou em um veículo, acabou se alastrando, atingindo a estrutura do imóvel e ainda pneus que estavam no local, porque se tratava de uma borracharia que funcionava e o trabalho foi muito grande do Corpo de Bombeiros. Como eu disse, mais de 1 hora de atuação. Um trabalho muito forte e ágil aí do Corpo de Bombeiros, utilizando muita água e também o líquido gerador de espuma para controlar o incêndio e evitar que ele atingisse imóveis vizinhos, que era uma grande preocupação de todos. Imagine só, em plena madrugada, um fogo danado, fumaça tremenda ali, porque atingiu muitos pneus, apesar da gravidade, graças a Deus, Sandes, não teve registro de feridos. Começou no veículo, foi para a estrutura, atingiu os pneus, mas o Corpo de Bombeiros em Senador Canedo trabalhou muito bem com agilidade. Também com agilidade trabalhou o Corpo de Bombeiros da cidade de Caldas Novas, que outra ocorrência chamou a atenção aqui em nosso estado. Nessa segunda-feira na GO 139, bem perto do Trevo de Furnas, na zona rural. Nesse caso, o incêndio atingiu um veículo, um ônibus. Graças a Deus, não teve vítimas, viu, Sandy Júnior? Todos os ocupantes conseguiram sair quando perceberam o início do incêndio. Aí, evidentemente, um trabalho ágil, eficiente do Corpo de Bombeiros da cidade de Caldas Novas, que armou um sistema de uma adutora com 2 linhas de ataque. E aí, para apagar o incêndio nesse veículo, nesse ônibus do transporte que, infelizmente, foi atingido por esse incêndio nesta segunda-feira, ali na região, área rural, na GO 139, bem perto do Trevo de Furnas. Eu volto com você, Sandy Júnior. Obrigado, Elias Júnior. 2 incêndios, mas infelizmente só danos materiais. Nada de ferimentos e de mortes, porque foram esse do ônibus, pelo menos todo mundo conseguiu. Felizmente, esse do ônibus conseguiu sair a tempo. E vamos de boa notícia para quem está com pendências de veículos no Detran. O Detran Goiás lançou programa que permite parcelar débitos em até 10 vezes. Vai dar uma maneirada no bolso, né? Vamos com todas as informações de Almir Costa. Mais de 1.233.000 veículos em Goiás estão com o licenciamento anual atrasado desde 2020. Isso representa cerca de 25% da frota, estimada em 4.300.000 veículos. Os proprietários desses carros e motos devem mais de 1.225 bilhões de reais, referentes aos 5 anos de atraso do licenciamento anual. Para estimular a quitação dos débitos, o Detran Goiás lançou hoje o programa Facilita. Esta lei, aprovada recentemente pela Assembleia Legislativa, permite o parcelamento da taxa de licenciamento em até 10 vezes iguais, medida já adotada para o pagamento do IPVA. Você vai poder, a partir do próximo ano,
parcelar o seu licenciamento em 10 vezes. 10 vezes de R$ 26,00, ok? Então você vai poder, junto com o IPVA, fazer o parcelamento. Essa é uma primeira medida. A segunda medida que a gente traz também, né, uma forma de refis, redução de juros e correção monetária, é que caso você tenha débito de licenciamento de 2020 para cá, você vai poder pagar no valor original. Isso vai trazer uma grande economia para você, cerca de R$ 300, R$ 400 em alguns casos. Quem está há 5 anos sem pagar o licenciamento anual tem uma dívida de R$ 1.664,85. Como o programa prevê a remissão fiscal, ou seja, a exclusão de juros e multas, o valor a pagar e que poderá ser parcelado em 10 vezes cairá para R$ 1.475,21, uma economia de R$ 189,64. Os benefícios do programa já estão em vigor, mas só valem para o ano que vem, por causa da chamada anterioridade fiscal. É que mudanças no pagamento de impostos e taxas só valem para o ano seguinte. O Detran Goiás espera uma redução na inadimplência do pagamento do licenciamento anual de veículos. Na verdade, a gente tenta reduzir, né, esse afastamento do cidadão da contribuição. E tornar igualitário todos os cidadãos, porque você tem que ver, você vê que 75% contribui, né, e 25% não. Então a gente quer tornar igualitário. E para aqueles que tiveram dificuldades, estiveram desempregados, tiveram uma situação econômica difícil, num momento econômico complicado que o país vive, né, a gente tenta trazer essa tranquilidade. Os condutores consideram a medida de parcelamento da taxa de licenciamento anual positiva. Pode ser um benefício, porque o atual momento que a gente está vivendo não é um momento fácil, né? Está todo mundo passando a dificuldade. Acredito que vem para poder ajudar, assim, a população. Para a gente é interessante, né? Dá para a gente dar uma desafogada e ir pagando aí. Para mim é tranquilo, concordo. Boa iniciativa do Detran Goiás, hein? Quem não gosta de dividir em 10 vezes uma dívida? Essa história, minha gente, é daquelas que a gente não sabe se ri, se emociona ou fica esperando o próximo capítulo. Imaginem os senhores e as senhoras que um homem foi no fórum da cidade, não para criar confusão, responder processo. Ele foi lá pedir perdão. Vamos entender. Você já viu alguém sair da cadeia e no dia seguinte dar uma passadinha no fórum? Pois é, em Caldas Novas isso aconteceu. Um homem que tinha acabado de ganhar a liberdade surpreendeu todo mundo ao aparecer por lá dizendo que só queria uma coisa: pedir perdão. Ontem eu ganhei a liberdade ali lá do presídio e fui no fórum hoje para assistir uma audiência. E como eu ganhei a liberdade ontem, disposto a recomeçar a minha vida, né? Porque eu fui um cara que errei muito. Estou disposto a pedir perdão a todas as pessoas que eu prejudiquei. Acabei me prejudicando a mim mesmo, que a Lili vai cantar, ser juiz para mim, não só para mim, mas todos os irmãos merecem uma chance também de ter a liberdade de recomeçar um novo dia. E a sinceridade e emoção do sujeito chamaram a atenção até da polícia, que fez o registro, mas entendeu o recado. Pelo menos dessa vez, ele não saiu algemado, e sim com a promessa de que quer recomeçar a vida. Que bom. Se arrependeu, pediu perdão. Que sirva de exemplo. O motorista foi preso após avançar contra um policial militar durante uma abordagem no setor sudoeste, aqui em Goiânia. Vamos conferir como foi com Sheila Araújo. O motorista foi parar direto no chão depois de tentar agredir um policial militar durante uma abordagem. A equipe do batalhão de trânsito flagrou o homem dirigindo na contramão. Visivelmente bêbado, ele desceu da caminhonete alterado, xingando e desafiando os policiais. E aí veio o desfecho. Partiu para cima dos PMs e levou um soco certeiro. Caiu desmaiado no chão. Mesmo no hospital, sob custódia, continuou desacatando e ameaçando a equipe. Eu tenho família, eu não sou vagabundo não, não sou qualquer na rua não, viu? Olha pra mim, você tá achando que eu sou vagabundo? Eu não sou vagabundo não, rapaz. O bafômetro não deixou dúvida, mais que o dobro do limite legal. Agora vai responder por embriaguez ao volante, desobediência, resistência e desacato. Tentou bancar o valentão, mas não deu certo não.
Ô, que murro, hein? A lei manda não mostrar, senão a gente tinha mostrado. Mas vamos voltar a falar de um assunto revoltante que foi assunto dos nossos telejornais durante todo o dia de hoje. Um acidente terminou em tragédia no setor Santa Luzia, Aparecida de Goiânia. Imagine vocês que um casal em uma moto foi brutalmente atingido por um carro num cruzamento sem sinalização. A mulher morreu na hora. O caso está sendo investigado. A câmera de segurança de uma borracharia registrou o acidente. Repare que os veículos envolvidos não param no cruzamento. A falta de sinalização e imprudência resultaram em tragédia. Populares registraram com o celular o acidente fatal que aconteceu no setor Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, na noite de domingo, dia 25. A pessoa que faz as imagens afirma que o condutor do carro de luxo estaria bêbado. O carro do cidadão aqui, ó, bateu na mulher, tava bêbado. A mulher caiu, acabou de falecer aqui, ó. Olha lá onde o carro foi parar lá. Segundo a testemunha, o condutor do carro estava em alta velocidade. Atravessou o cruzamento com tudo, ele mais 2 mulheres bêbadas. No cruzamento não há sinalização horizontal. De acordo com os moradores, depois de um recapeamento asfáltico, as faixas de pare não foram pintadas. Há apenas uma pequena rotatória para controlar o fluxo de veículos. No acidente que aconteceu ontem à noite, o casal que estava na moto foi lançado naquela calçada. Maria Clara, de 25 anos, morreu na hora. O esposo dela, Gabriel Mendes, foi socorrido em estado grave. O carro que atropelou os dois só parou na próxima esquina e o condutor fugiu logo após a batida. Conseguimos contato com o irmão de Gabriel. Ele fala sobre o momento em que recebeu a notícia e foi ao local para prestar assistência. Que horas que você recebeu a notícia do acidente envolvendo seu irmão e sua cunhada? Foi mais ou menos umas 11 horas da noite, até onde eu me recordo. Foi por ligação e também por um amigo meu que bateu no portão para me avisar do ocorrido. Quando você chegou lá no cruzamento, que inclusive não é longe aqui da casa de vocês, qual foi o cenário que você viu lá? Então, eu cheguei, tinha uma ambulância parado, duas viaturas da polícia, uma perto da ambulância e outra um pouco mais acima, com o carro lá abandonado. Tinha o corpo da minha cunhada na calçada, um pouco próximo da moto, ele estava tampado com um saco preto, eu acho, que eles colocaram em cima. Quem é da região afirma que acidentes graves acontecem com frequência no cruzamento. Já houve outras mortes aqui. O movimento aqui é muito pesado, aqui passa caminhão, moto, ônibus, as pessoas não têm responsabilidade, não têm educação, todo mundo que chega na rotatória quer passar de uma vez. É o local mais movimentado do setor, o qual acontece acidente, assim, praticamente todos os dias, final de semana. Inclusive, um condutor sem habilitação bateu em cheio no carro dela. Exatamente, isso mesmo, pouco tempo atrás. Então, não parou no pare. Não, eu não acredito que por causa da sinalização, mas eu acredito por causa da consciência, a falta de responsabilidade. A região aqui é muito perigosa. Esse cruzamento da X20 com a X16 é super difícil. Segundo informações da Polícia Civil, uma investigação será realizada para apurar os fatos. O motorista do carro foi identificado como Rafael Gomes Peterson, de 23 anos, que não possui carteira de habilitação. Uma pessoa esteve no local na noite do acidente para recolher pertences do motorista que fugiu. Apesar de falar para as autoridades que era advogado de Rafael, o homem não apresentou documentos para comprovar a alegação. A Secretaria de Trânsito de Aparecida de Goiânia informou que o cruzamento onde aconteceu o acidente tem sinalização e é regulado por uma rotatória. Mesmo assim, uma equipe técnica será enviada ao local para avaliar se novas medidas podem ser adotadas para melhorar a segurança. Já a Secretaria de Desenvolvimento Urbano disse que vai reforçar a iluminação da região. Bom, mais uma tragédia que levanta mais uma vez o alerta sobre segurança no trânsito, mesmo com sinalização no local. Uma vida se perdeu, nós lamentamos, e as nossas condolências a toda a família, porque foi um acidente bárbaro. As imagens são fortes. O carro passou por cima da moto. Foi realmente triste de ver e o resultado triste também
porque teve uma morte. E sobre este assunto, vamos com o nosso quadro Inteligência Emocional. A pergunta é, por que será que tanta gente perde a cabeça no trânsito? E o mais importante, o que é que se pode fazer de verdade para evitar brigas, acidentes, confusões? Quem vai ser nossa convidada de segunda-feira, como sempre, para responder o assunto do dia é a nossa psicóloga Adriana Sodré. Doutora Adriana, boa noite. Boa noite, Sandes, tudo bem? A senhora viu a matéria? Vi. Infelizmente, a gente vai falar sobre um assunto muito triste, né? Mas ali a questão é de sinalização também, né? A gente precisa trabalhar muito isso aqui em Goiânia. Mas o que acontece no trânsito é um cenário muito comum para que as nossas emoções elas fiquem bem exageradas, principalmente quando a gente vai falar de raiva, de impaciência, né? Porque ali no trânsito a gente lida com frustração, a gente lida com pressão de tempo, entendeu? Então, assim, acaba que isso fica muito mais vulnerável e acaba ativando o nosso sistema de defesa e a gente acaba gerando aí atitudes impulsivas, sem pensar. Né, quando a emoção toma conta, como eu sempre falo, a gente perde a razão. Então, para que eu consiga, ali naquele momento, quando você toma uma fechada, quando alguém tem algum tipo de comportamento no trânsito ali que te aborrece, vamos fazer respiração, que é muito importante, porque é comprovado, não é clichê, a gente realmente oxigena o nosso cérebro, fazendo com que a gente baixe aquela adrenalina ali e consiga pensar com racionalidade. Se a pessoa te fechou, às vezes a pessoa também está no mau dia, a pessoa às vezes está, sei lá, nem se ligou que te deu um foco, uma fechada. Ah, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Não é porque ele não está bem que vai estragar o seu dia, né? Você precisa ter controle sobre as suas emoções. Então, assim, pensa que a pessoa não está bem, a pessoa te fechou, não percebeu e que está tudo bem. A gente vai continuar seguindo. O seu objetivo ali não é competir no trânsito, o seu objetivo é que você chegue ao seu lugar. Então, esfrie sua cabeça, vá tranquilo. Perceba que quando você sai de casa, se você sair mais nervoso, se você sair mais calmo, você vai ver diferença na hora de dirigir. A gente põe tudo ali na hora no trânsito. Então, dá uma respirada, dá uma acalmada, né? Como dizem os jovens, dá uma segurada aí para que você consiga chegar no seu trajeto. Muda seu foco, controla sua mente antes, principalmente se tiver criança no carro, porque a gente é exemplo, né? Doutora Adriana, deu o recado, muito obrigado. Muito obrigada, uma boa noite. E o assunto continua sendo o trânsito. Agora quero chamar novamente o nosso repórter Elias Júnior, que está ao vivo e vai falar sobre o trânsito complicado na Avenida 85 com a T60. O motivo foi a retirada de um poste. Elias, como é que está a situação de momento por aí? Sandy Júnior, Avenida 85, trânsito muito difícil realmente para quem sobe, porque teve um estreitamento de 3 para apenas uma faixa retirada do poste, mas a boa notícia é que a substituição, na verdade, a boa notícia é que a equipe vai deixar o local nesse exato momento. Em primeira mão para você que vai trafegar pela Avenida 85 e também pela T60, tanto é que o ônibus do transporte coletivo já está encostando lá atrás. Aqui está o ponto de ônibus. O ônibus do transporte coletivo está encostando, os homens aqui da Equatorial, os colaboradores, entrando no caminhão neste momento para desocupar a via. É importante mostrar o trabalho aqui do pessoal da Engenharia de Trânsito, um cruzamento que é muito movimentado e os agentes estão fazendo o controle tudo na base do apito, né? Sinalizando, controlando o trânsito para que esse cruzamento não fique fechado de forma alguma para quem sobe a Avenida 85. Foi uma estratégia usada com a colocação aqui de sinalizações. Os guardas, né, os agentes de trânsito vão apitando, vão dando o direcionamento para que o trânsito esteja fluindo o tempo todo, tanto para quem sobe a Avenida 85, para quem vem pela T60. E nesse momento vai normalizar, o caminhão já está saindo, inclusive tem até o funcionário lá dando tchauzinho, lá na cabine, dando tchauzinho pra gente depois de muitas horas, porque foi a tarde toda, viu, Sandes? Foi a tarde toda com o trânsito desse jeito aqui nesse cruzamento, um dos mais importantes aqui da nossa capital. Então volta a fluir
normalizando. Daqui a pouco os agentes vão tirar essas sinalizações e vão liberar o trânsito para quem cruza aqui a T60. Está passando uma ambulância do Corpo de Bombeiros também nesse momento no local. Realmente é muito intenso o trânsito aqui na Avenida 85. Bom, por que está acontecendo isso? Porque uma estrutura teve que ser substituída. Estava apresentando partes metálicas expostas com risco de queda. É um local bastante movimentado, então para evitar um dano maior, a equipe da Equatorial chegou aqui no início da tarde, começou a fazer esse trabalho. A equipe também da Engenharia de Trânsito chegou ao local, movimentou tudo. Nesse momento está sendo retirado aqui, isso ao vivo aqui no Tá Na Hora, importante até para os motoristas terem essa noção. Então quem seguia até 60, que não continuava desde as 17 horas, tinha que virar à direita, agora vai liberar para seguir em frente. Pessoal da mobilidade fazendo todo este movimento, é o Tá Na Hora que mostra o movimento da capital. Então, como eu disse, o poste foi substituído, foi uma retirada emergencial para evitar que o pior acontecesse. Além do trabalho, evidentemente, do pessoal da Equatorial, também equipes da área de telecomunicações, das telefônicas, eu vi por aqui a movimentação desse pessoal trabalhando também. O tráfego é intenso. Para vocês terem uma ideia, foi necessário a participação de várias equipes. Algumas equipes ficaram durante a tarde controlando o trânsito. Depois das 17 horas também outros profissionais. Aí teve o fechamento da T60 para quem seguia aqui sentido o campo aqui do Goiás. E agora o semáforo operando de uma forma eficiente, porque o semáforo estava aqui ativo desde as 17 horas, mas ele não estava sendo utilizado. Aí, vai abrindo agora o semáforo, abrindo aí, Sandes, T60, os motoristas já podem seguir, mostrando em primeira mão aqui no Tá Na Hora, os motoristas cruzando a 85, porque desde as 17 horas foi implantada a estratégia, o trânsito mais intenso. Quem vinha pela T60 tinha que virar, subir a 85 e pegar um outro trajeto. Bom, é o trânsito da capital e o nosso Tá Na Hora mostra toda essa movimentação. Tá normal aqui a Avenida 85, então, mas nós subimos aqui a Avenida 85, Santos, foi uma loucura. Para subir a 85 aqui, nós levamos aqui um tempo assim muito maior do que o normal. Aí os motociclistas sinalizando, tá aí, felizes, voltando a fluir aqui a Avenida 85 e a T60, o Tá Na Hora mostra a movimentação aqui na nossa capital, Sandy Júnior. Muito obrigado, Elias Júnior. Repórter bom tem que dar sorte. Você pegou ao vivo a liberação do trânsito, o caminhão, o poste quebrado em cima do caminhão, tudo ao vivo. É claro que vai demorar pelo menos mais uma meia hora para desafogar tudo, o que é normal nesse horário. Trânsito complicado na 85 com a T60 e mais da frente tem a T63. Qual é a vantagem da T63? É que tem um viaduto e tem também uma trincheira. Um pouquinho mais na frente, 150, 200 metros, o trânsito vai começar a descomplicar. Mas muito obrigado, Elias Júnior, pela informação. Em cima, mas em cima da hora, no Tá Na Hora. E agora, hein? As quentíssimas do meio artístico brasileiro, o que é que a Jussara Ávila é? Fofoqueira! Boa noite, Jussara Ávila. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Jussara, todo mundo quer saber. Quem foi as lágrimas? Pois é, Simone Mendes foi às lágrimas aí durante sua apresentação no Curitiba Country Festival. Após subir no palco com dificuldades vocais, gente, mesmo com a voz rouca, a artista decidiu não decepcionar os fãs representantes ali e seguir com o show, olha só. Oi, gente! Hoje não era para eu estar aqui. Eu não sei se vocês estão percebendo, eu estou sem voz. A minha voz ela tá rouca, tá falha. Uma das coisas piores do artista é poder não fazer com excelência o que mais ama fazer. E eu queria... Mas é claro que mesmo sem voz eu não podia deixar de vir aqui abraçar vocês. Show todo dia, realmente
atinge as cordas vocais. E é com certeza um momento muito difícil, né, gente? Para o cantor ficar sem voz. Com certeza um momento muito delicado, mas ela esteve presente, fez um show maravilhoso e foi sucesso. Mais um fato inédito aconteceu ontem. Rede Globo de televisão, programa do Luciano Huck, Domingão do Huck, o grande homenageado, 45 minutos no ar, o nosso querido Carlos Alberto de Nóbrega. É isso mesmo, ele é apresentador, advogado e escritor. São muitos aí os predicados de Carlos Alberto de Nóbrega, que aos 89 anos continua sendo um dos maiores comunicadores e mais importantes do Brasil. E o que não faltam são histórias sobre o Carlos Alberto e as vividas por ele, claro, homenageado no quadro Linha do Tempo, com o Domingão ali, com o Huck e com muita emoção. Vamos conferir. Eu tiro meu chapéu. Sempre estarei tirando o chapéu pro Carlos Alberto. Um beijo, meu querido. Fica com Deus. Me abrace agora que amanhã pode ser tarde. Amor bonito é amizade. Eu tive a oportunidade de ver, todo mundo se emocionou. Com certeza. Depois, no final, os filhos entraram e ele falou: quero agradecer essa mulher, que eu estou com 87 anos. Ela falou 89. E ela é tão jovem e está do meu lado, que é a mulher dele. É, ele até fez uma matéria esses dias falando sobre isso, né? Que ela cuida dele, mas ela não é cuidadora. Porque os dois ainda têm aquela chama acesa e é lindo. Ele merece todas as homenagens. Fez jus aí ao Carlos Alberto de Nóbrega. Mas onde você esteve com Traia Véia? Eita, que eu estava em São Paulo, uma gravação de DVD incrível, né? O Quarteto Sertanejo Traia Véia voltou às suas origens em Guarulhos, São Paulo, para a gravação do seu novo DVD, Traia Acústico. E é claro que fomos conferir de pertinho, olha só. Grande dia chegou, gravação do DVD Traia Véia Acústico. E aí, galera? Gente, estamos felizes, tudo bem, gente? Já vamos começar com a notícia do seguinte: é sucesso absoluto, sold out. Como é que tá pra vocês hoje aqui, voltando pra Guarulhos? Conta pra mim um pouquinho. O coração tá quentinho porque a gente tá de volta em casa, né? Onde tudo começou. Primeira vez que a gente subiu num palco e passa um filme na cabeça. E voltar pra cá hoje, além da responsabilidade, né? De poder trazer isso aí pra galera, é uma forma de gratidão que nós temos com toda a cidade, com toda a região aqui, que sempre abraçou e sempre ajudou muito a gente. Então a gente tá muito feliz, hoje tá gostoso. Para a gravação, eu vi que vocês fizeram também uma enquete. Qual música não poderia faltar? Como é que foi a participação do pessoal? E qual é a música que não pode faltar? Olha, o pessoal, assim, tem muita música que não pode faltar, né? Imagina, o pessoal, acho que foi umas 50 ali. Se dependesse do povo, nós fazia tudo isso no DVD, mas não dava conta, não. Não, mas sim, tem música ali que não pode faltar. Inclusive, não estará no DVD, mas já esteve no DVD. Nova York é uma delas, né? Que inclusive está no nosso show. O pessoal escolhe bastante. Mas tem música nesse repertório, hein, Pedrinho? Tem. Que o pessoal falou, o pessoal votou. A gente escolheu um repertório para a galera cantar de cabo a rabo. Músicas conhecidas, que estão no subconsciente da galera. Mas o pessoal vai cantar demais, vai ser incrível, maravilhoso. E nessa label, então, a intenção é levar também outros artistas junto com vocês? Como é que vai ser? A princípio, não. A princípio, o Traia Acústico a gente está fazendo agora... não tem nada muito... pensado, né, nessa parada assim, pode ser que mude. A princípio não, a princípio o Traia Acústico veio para trazer as regravações que a gente sempre tocou em bares, para resgatar mesmo aquela coisa da onde a gente veio. E isso trazer também o público novo, né, a galera nova que não conhece, tem muita música que a galera não conhece. Inclusive até nos nossos primeiros DVDs também aconteceu muito isso, da galera não conhecer a música, achar que a música é nossa. E ser uma música, por exemplo, do Christian Ralph, por exemplo. Então a gente está trazendo a molecada nova para o sertanejo, para conhecer o sertanejo e mantendo a origem, mantendo aquela sonoridade, mantendo arranjos, mantendo aquela coisa sertaneja mesmo, sabe? É música de qualidade, gente. Não, é contramão, Traia é contramão, né? Ou seja, preparem o fígado, porque Traia Véia está chegando acústico para vocês. Muito obrigada, viu, menino? Obrigado, a gente que agradece. Obrigado, gente, obrigado. E eles estão assistindo agora o nosso programa pelo Google, lá em São Paulo. Exato, estão assistindo agora. Um beijo para todos. Pelo YouTube. Exato, um beijo para todos eles nesse exato momento. E também no Google, você escreve lá no Google TV Serra Dourada, vai lá ao vivo, assiste o programa também. É Traia Véia sucesso. Até amanhã. Até amanhã.
Vida que segue, programa também daqui a pouquinho no quadro de solidariedade. A dona Eliana Leandra, ela tem um salão em casa, mas ela quer ganhar um curso na área dela, que é a área de beleza. A 7ª edição do programa Deputados Aqui aconteceu no distrito de Ouro Verde, em Padre Bernardo, levando atendimento à comunidade da cidade e também das cidades vizinhas. Vamos acompanhar como foi esta ação. O clima foi de festa e também de emoção. Em Padre Bernardo, a 7ª edição do programa Deputados Aqui reuniu moradores, famílias inteiras e autoridades em um só objetivo: cuidar das pessoas. Para dezenas de famílias, o sonho virou realidade. Receberam das mãos dos deputados a escritura da casa própria, documento que representa muito mais que um pedaço de papel. É segurança, dignidade e paz. Dona Marlene, o trabalho dos deputados e deputadas estaduais, do meu irmão político, prefeito José Leite, dos vereadores e vereadoras de Padre Bernardo, está aqui nas mãos da senhora a escritura. Agora a senhora tem a escritura, dona Marlene. Durante toda a manhã, a comunidade teve acesso a uma força-tarefa de serviços gratuitos, atendimentos da Defensoria Pública, Saneago, Equatorial, AGR, além da assistência na saúde, embelezamento, lazer para as crianças, cultura e até suporte para o produtor rural. E claro que não faltou o tempero da hospitalidade. Uma galinhada caprichada foi preparada com carinho para todo mundo que passou por lá. No encerramento, uma sessão solene homenageou homens e mulheres que fazem parte da história de Padre Bernardo, reconhecendo lideranças que contribuíram para o crescimento do município. Sheila Araújo contou pra gente como foi mais uma edição do projeto Deputados Aqui. E agora, o nosso quadro de solidariedade. O nosso quadro de solidariedade, Eu Preciso de Você, você pode participar. É por sorteio, hein? Mas o endereço está aqui. Tá na hora goiás@tvsd.com.br. Nome completo, endereço e um telefone para contato quando você for sorteado, chamar para que você venha até o nosso programa. Eu quero falar com a dona Eliana Leandra Gonçalves. Boa noite. Boa noite, Sandy. E a senhora mora onde? Moro na Vila João Vaz. Mora na Vila João Vaz. Ela me falou que já trabalha na casa dela há muito tempo. Ela tem um cômodo ao lado da casa, na frente da casa, onde ela trabalha como cabeleireira. Mas ela sempre sonhou em fazer um curso para também ter a oportunidade de trabalhar nesta área. Ou seja, ela quer um curso de barbeiro, não é isso? Isso, meu grande sonho. Então a senhora já é cabeleireira? Já sou. Ganhando o curso de barbeiro, fica completo o seu salão. Isso mesmo. É, porque eu tenho muita vontade, é um sonho. Atendimento unissex para homens e mulheres. Vamos saber então da produção? Isso, então é muito bom, né? Tá aqui. E eu vou torcer para que a senhora realize o seu sonho. Então, produção, a dona Leandra Gonçalves fez o pedido. Ela já é cabeleireira, ela quer um curso de barbeiro. Ela ganhou ou não ganhou? Presentão de cursos Ávila, Escola de Beleza. Quem vai falar de lá é o professor Ávila. E aí, gente linda, futuro barbeiro e cabeleireiro, tudo bem? Sou o Ávila, o seu instrutor na sua nova profissão da beleza. Se liga aí, tô aqui para te ajudar a dominar e usar as ferramentas e transformar sua paixão por cabelos em uma carreira incrível, com muita grana no bolso. A falta de uma profissão tira seu sono? Já pensou em aprender uma profissão onde você pode trabalhar a hora e aonde quiser para você mesmo ou no mercado? Aprenda agora a profissão de cabeleireiro ou barbeiro no Cursos Ávila. Quem aprende nunca depende. Vem para cá aprender ou se embelezar. Tá aqui o endereço, obrigado professor Ávila, tá aqui o endereço, tá aqui o telefone, tá aqui o WhatsApp para você entrar em contato e fazer um grande curso rapidamente e sair como um grande profissional lá no curso do professor Ávila, na Cursos Ávila, Escola de Beleza. Satisfeita, dona Eliana? Muito satisfeita, agradeço você, Sandy Júnior, e ao Colégio Ávila, né, pelo essa oportunidade desse sonho. E graças a Deus, mais um sonho realizado através do nosso quadro de solidariedade, Eu Preciso de Você. Sandy Júnior.
faz o bem sem olhar a quem. Dito isso, vamos para um rapidíssimo intervalo comercial. É um pé lá, outro cá, e você sabe que eu volto já. Programa Tá na Hora Goiás. Oferecimento Cristal Alimentos. Arroz Cristal, pureza em forma de grãos. Massas Cristal Alimentos, irresistível. 36 anos de Senador Canedo. E a comemoração é do jeito que a nossa gente gosta. A emoção está de volta. Canedo Fest Show. Vai ter rodeio e grandes nomes da música. Maiara e Maraísa, Barões da Pisadinha, Guilherme Santiago, Joelma e Hugo Henrique. 29 de maio a 1º de junho na Estação de Cultura, entrada solidária. Venha viver essa festa feita pra você. Canedo Fest Show. Realização Prefeitura de Senador Canedo. Tá pagando caro na sua conta de luz? Você sabia que cadastrando na Matrix você garante um desconto de até 20% todos os meses? É isso mesmo. Com o programa Fatura Barata, você cadastra a sua conta de energia e passa a ter até 20% de desconto todo mês. E o melhor de tudo, não precisa pagar nada, não precisa instalar nada. Simplesmente ligou, cadastrou, economizou. Então se você na sua casa, na sua empresa, no seu apartamento, em qualquer imóvel que você tenha, você tá pagando caro na conta de luz? Ligue agora 0800 580 2116 e cadastre na Matrix Energia para participar do plano Fatura Barata. O nome já diz tudo. Você garante um desconto de até 20%. Então não perde tempo, pega o telefone e liga 0800 580 2116 e participe da Matrix. O programa Fatura Barata veio para ajudar você a economizar na conta de luz. Então não perca tempo não. Matrix Energia, a sua fatura barata. Nem tudo a gente vê, mas a gente sente quando faz a diferença. Assim é o trabalho dos deputados e deputadas estaduais da Assembleia Legislativa de Goiás. Transformando leis em progresso, direitos em realidade, sonhos em conquistas. O nosso melhor projeto é tornar a vida de todos os goianos cada vez melhor. Onde tem você, tem o trabalho dos deputados e deputadas estaduais. A Assembleia Legislativa trabalha por Goiás. O trânsito de Goiânia está mudando e já ganhou mais fluidez e segurança. Com semáforos sincronizados, a onda verde já é realidade. A nova central de controle monitora em tempo real e gera mais segurança para motoristas e pedestres. Tem direita livre para liberar o trânsito. E as motos e ônibus têm corredores exclusivos. O trânsito de Goiânia está no rumo certo. Faça a sua parte. Respeite a sinalização. Secretaria de Engenharia de Trânsito. Prefeitura de Goiânia. Gestão que resolve. Olá, daqui a pouco no Jornal Serra Dourada, frente fria avança, queda na temperatura e previsão de chuva em Goiás. Motorista não se apresentou, carro de luxo atropela casal em moto e garupa morre em Aparecida de Goiânia. Vamos atualizar a investigação do caso. Riscou caminhonete com faca. Homem é preso e diz ter confundido o veículo que estava estacionado em pátio de empresa. Vida bandida, estelionatário e homicida que usavam nomes falsos são presos em Goiás. E ainda chegaram os menores. E o sino Vox Patris gigante está prestes a chegar em Trindade, às 7h20. Programa Tá na Hora Goiás. Oferecimento Cristal Alimentos. Arroz Cristal, pureza em forma de grãos. Estamos de volta, lembrando que o Tá na Hora não escolhe notícias, escolhe te informar. E por falar em notícias, chegando mais com Sheila Araújo. Boa noite, Sheila. Boa noite, Santos, para você, para todos de casa. Ótima semana, né? Começando, gente. Falta só ligar o microfone. Boa noite para todos vocês de casa. Agora sim, gente, a pessoa esquece de ligar o microfone, mas eu já começo falando com você que está aí do outro lado, trazendo uma notícia excelente que pode mudar o futuro de muita gente. A boa notícia é para quem quer dar um passo nos estudos.
O Enem 2025 pode voltar a valer como certificado de conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. Isso mesmo, viu, minha gente? Se mandar bem na prova, pode sair com o diploma na mão. Então, quem confirmou essa novidade foi o ministro da Educação, Camilo Santana. E vale lembrar que essa função do Enem foi suspensa lá em 2017. Desde então, só o Enseja cumpria esse papel. Mas calma, viu, que o Enseja vai continuar normalmente. Então agora anota aí, viu, as inscrições do Enem começaram hoje, dia 26, e vai até o dia 6 de junho. E as provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Então, para quem quer terminar os estudos e abrir novas portas, essa pode ser uma oportunidade perfeita. Então não perde tempo não, começou hoje, hein? E se a educação avança, a saúde também. Goiás saiu na frente e passou a oferecer de graça um remédio de última geração para quem sofre com a dermatite atópica. É o Dipilumab, um imunobiológico moderno que já está disponível no Centro de Medicação de Alto Custo. É uma nova vitória, graças a Deus, né, gente, para quem convive com essa doença crônica que acaba afetando a pele e também a qualidade de vida. É notícia boa e a gente compartilha com vocês. E falando em saúde, sabe aquela cerinha de ouvido que muita gente tem até nojo? Pois é, gente, ela pode ser uma aliada na medicina, quem diria, hein? Pois é, os pesquisadores descobriram que a cera do ouvido pode conter pistas sobre doenças como diabetes, Alzheimer, Parkinson e problemas também no coração e até ajudar no diagnóstico precoce da Covid-19. Isso porque ela guarda informações do nosso metabolismo. Então, quando você for limpar aí, tem muito cuidado, viu, gente? Para poder não tirar tudo por impulso. Pode ser que você esteja eliminando um verdadeiro relatório de saúde. Mas nada de ficar com o seu ouvido sujo, né? Vamos fazer a higienização ali correta, mas sem exagerar. E para fechar esse bloco de notícias, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que pode incluir medicamentos usados no tratamento do autismo na farmácia popular. Se virar lei, vai garantir remédios de graça ou com descontos para sintomas como ansiedade, insônia e agressividade e também hiperatividade. O projeto ainda precisa ser votado no plenário e se o Senado aprovar, gente, vai aliviar e muito o bolso das famílias que já enfrentam tantos desafios, né? Então é sobre isso, Sandes. Informação boa, a gente compartilha com o pessoal de casa sempre. Amanhã eu volto com mais informações e você segue daí trazendo mais notícias. Muito obrigado, Sheila Araújo. Chegou a hora, já que você falou em saúde, notícias boas de saúde, do nosso quadro Saúde é o que Interessa. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente semana aí para todos vocês. E eu já estou aqui no nosso quadro Saúde é o que Interessa. E durante toda essa semana a gente vai conversar com a doutora Andréia Diniz. Ela que é cirurgiã dentista. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, Lise. Boa noite, Sandes. Boa noite a todos os telespectadores. Essa semana estaremos conversando sobre odontologia e sobre a inclusão de pessoas com deficiência ao atendimento odontológico. O acesso ao consultório odontológico é fácil para pessoas com deficiência, doutora? Infelizmente não, Lise. O acesso não é fácil e esses pacientes encontram muitas barreiras, desde barreiras físicas até as barreiras que a gente chama de barreiras atitudinais. Inclusive, encontram barreiras no acesso ao atendimento odontológico devido à falta de formação de alguns profissionais. Alguns profissionais não estão preparados ainda para atenderem as pessoas com deficiência nos seus consultórios. E como a mãe deve fazer para chegar a um profissional capacitado, doutora? Bom, Lise, você falou de um ponto importante para a gente, porque a falta de informação da população é uma das barreiras que a gente encontra no atendimento da pessoa com deficiência. Muitas vezes as próprias famílias não sabem onde encontrar esse profissional e as redes sociais acabam nos ajudando nesse aspecto, porque as famílias nos encontram através de redes sociais e aí a partir disso a gente consegue dar informação de qualidade. Mas também o serviço público ele está qualificado e capacitado para acolher essa demanda de pacientes com deficiência. Por exemplo, a atenção básica, quando ela não consegue resolver os problemas do paciente na própria atenção básica, ela encaminha esse paciente. Existem outros serviços que a gente conhece de odontologia em Goiânia. A própria UFG
A Faculdade de Odontologia consegue acolher vários desses pacientes em projetos específicos para o atendimento de pessoas com deficiência. Muito obrigada. Sandes, é com você. Até amanhã. Obrigado, Liz, e até amanhã. Final de semana movimentadíssimo. Uma série de ocorrências policiais marcaram Goiânia e Goiás. Vamos conferir com Magna Santos. Começamos por Anápolis, onde um motociclista foi preso após provocar um acidente grave. O homem estava bêbado com o dobro do limite do álcool permitido no sangue. A mulher que estava na garupa se feriu e permanece internada. Em Caldas Novas, um velho conhecido da polícia voltou a aprontar. Um homem de 40 anos foi preso pela 14ª vez. Desta vez, flagrado carregando uma TV nas costas em plena madrugada. A televisão tinha sido furtada e foi encontrada escondida no telhado da casa dele. A mãe do suspeito confirmou. Ele chegou com o aparelho, mas não sabia de onde veio. Já em Jaraguá, um caso brutal chocou a população. Durante a tradicional festa da Cavalhadinha, um jovem de 25 anos foi espancado covardemente. Câmeras registraram o momento em que o agressor desfere vários socos e chutes na cabeça da vítima, mesmo após ela cair no chão. O autor foi preso em Itaguaru e a vítima segue em estado gravíssimo com riscos de sequelas permanentes. Enquanto isso, em Aparecida de Goiânia, a Polícia Militar e fiscais ambientais encerraram uma festa irregular no Jardim dos Ipês. 5 carros com som alto foram apreendidos e buscas foram feitas por drogas, armas e até foragidos. Em Goiânia, um grupo com 6 pessoas foi preso após furtar um comércio no setor Chácaras Maringá. Eles foram flagrados, levando TVs, frigobares e celulares. A ação foi rápida e evitou mais prejuízos. Entre os suspeitos, nomes com passagens anteriores, vindos de outros estados, como Maranhão e Minas Gerais. Também em Goiânia, câmeras flagraram o roubo de uma bicicleta no Parque Amazônia. O criminoso abordou a vítima com agressividade e fugiu tranquilamente. A polícia busca o suspeito e pede ajuda da população. E para fechar, de volta a Caldas Novas, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada no setor Lago Sul. O homem que estava com o veículo foi preso por receptação. E vamos com mais um caso de polícia. Um homem de 25 anos foi preso depois de cometer uma série de assaltos em bairros de Aparecida de Goiânia. Policiais do 41º BPM prenderam um homem de 25 anos suspeito de cometer uma sequência de roubos em Aparecida de Goiânia. Ele foi localizado na noite de sábado na cidade satélite São Luís. Segundo a Polícia Militar, o suspeito agiu em pelo menos 4 datas em abril e maio e 2 vítimas são mulheres. Uma das ações, ele foi flagrado por câmeras tentando roubar uma mulher a caminho do trabalho. O homem confessou os crimes e disse que vendeu os celulares das vítimas. Ele já tem ficha por roubo, furto e tráfico e agora está de volta à central de flagrantes. E outro caso policial, uma briga entre moradores de rua terminou em tentativa de homicídio no centro de Goiânia. O motivo? Um tapa na cara. Uma briga entre 2 moradores de rua terminou em tentativa de homicídio na madrugada deste sábado, na rua 303, no setor central de Goiânia. Após consumir bebida e crack, os dois discutiram. O suspeito de 20 anos levou um tapa e reagiu com 5 facadas contra a vítima de 47 anos. Na 44 com ele, nós estávamos usando droga lá e bebendo. Aí começamos a discutir. Aí lá nisso ele